Estou, então, na página 11, para que a gente comece aí um novo conteúdo. Vamos falar de radiciação, diz lá. A figura abaixo ilustra o processo da construção de um navio por meio da montagem de blocos com as chapas metálicas para a formação da popa e da proa. Dentre os blocos existem tubulações necessárias e equipamentos que serão cruciais para o funcionamento de um navio. Muito bem. Virando a folha, diz lá, resolva as atividades de radiação a seguir para ajudar os engenheiros a calcular os cálculos efetuados para a montagem do navio. Muito bem. Dona Luísa está chegando. Só um minuto. Vamos lá. Montagem do navio. Muito bem. Bom, o primeiro exercício, o BMAP adaptada, diz lá. Separando os componentes de um megabloco, ou seja, de um bloco aí gigante, né? O engenheiro obteve chapas de aço onde estavam desenhados 9 quadrados de áreas de 1, 16, 49, 64, 81, 100, 196, 225, 344, 324 centímetros. Muito bem. Como mostra a figura abaixo, sabe-se que os quadrados A e B têm área 1 centímetro quadrado e 81 centímetros quadrados. Muito bem. Respectivamente. Vamos lá. Bom, vamos nessa. Analise com os colegas do professor quais são as medidas dos lados de cada um dos quadrados desenhados. Muito bem. Então, vamos pensar o seguinte. Ele diz lá que sabe-se que os quadrados A e B têm área de 1 centímetro quadrado e de 81 centímetros quadrados. Bom, presta atenção, galera. O B, a gente sabe que é 81. Muito bem. Qual é a raiz quadrada de 81? Isso é uma pergunta, 9. tá? 9. Muito bem. Então, coloca no bloco B o 9. Coloca lá em qualquer quadradinho. Tá bom? 9. Bom, arruma a tua apostila que, na verdade, o bloco A, ele tá ali naquele cantinho. Arruma não. Tá vendo aquele quadradinho lá pequenininho? Esse cara é o A, que é 1 centímetro quadrado, que é 1 vezes 1, que dá 1 centímetro quadrado. Muito bem. Que passar. Nós estamos na página 12, querida. Agora, bora lá. Vamos começar do maior para o menor, para a gente conseguir entender quais são os tamanhos. Muito bem. Qual é a raiz quadrada do maior, que vai dar 324? Que número multiplicado por ele mesmo dá 324? Isso é uma pergunta, tá? (324). Que número multiplicado por outro é 324? Alguém? Vocês estão fazendo, ou vocês estão pensando, ou vocês não entenderam nada? Estou pensando. Ah, tá pensando. Bom, então tá bom. Bom, se a gente fizer, por exemplo, 15 vezes 15, dá 225. É maior do que 15. Se a gente fizer 16 vezes 16, vai dar 256. É pouco ainda. Vamos pensar 19 vezes 19, que vai dar 361. 324, passou, não é 19. Vamos tentar 17 vezes 17, dá 289. Também não é. Então, só pode ser quem? 18 vezes 18. Opa, 324. Então, nesse quadrado maior do lado direito,
lado direito, você vai colocar o valor 18 lá dentro. Pode colocar o número 18 lá dentro, beleza? Muito bem. Agora nós vimos o maior quadrado depois desse é o 225. 225 é a multiplicação de que número por que número? Se eu multiplicar 13 vezes 13, então 13 vezes 13, vai dar 169. É pouco, tem que ser mais. Por 4, não vai ser, porque final 15, pro. só pode ser. Quem pode ser? 15. Claro, que é o 15 vezes 15, que vai dar 225. Oi, Samuel. Oi, professor. Tudo bem? Tudo? Estamos na página 12, exercício 1, tá bom? Vamos lá. Muito bem. Então, achamos que é o 15. Qual quadrado que você vai colocar esse valor 15 aí? Embaixo do 18. Perfeito! Por que embaixo do 18? Porque é o segundo maior quadrado. Muito bem. Coloca lá debaixo do 18. Então, debaixo do 18, você vai colocar o 15. Agora, nós temos lá a seguinte situação. 196. Se eu multiplicar 13 vezes 13, vai dar 169. Não é 169, é 196. Então, só pode ser quem? 14. 14. Você vai colocar o número 14 aonde? Lado do 18. Perfeito! Do lado do 18 lá em riba. Muito bem. Ótimo. Próximo número é o 100. Qual que é a raiz quadrada de 100? 10. 10. Você vai colocar onde? Aonde você vai colocar o 10? Do lado do B. Do lado do B? Não. Não é do lado do B, não. Do lado do A? É no A. É que aquele A, ele não faz parte daquele quadrado. Aquele A está mostrando aquele quadradinho bem pequenininho. Então, o 10 que você vai colocar é no quadrado onde está o A. Beleza? Tranquilo? Sim. Você está vendo o A apontando uma setinha? Uhum. É aquele quadradinho bem pequenininho que é o A, que é 1 por 1. 1 vezes 1 da raiz quadrada de 1 é 1, certo? Muito bem. Agora, 81 é a raiz quadrada de quem? De 9. De 9. Você vai colocar ele aonde? No B. No B. Muito bem. No B. Perfeito. Raiz quadrada de 64 é quanto? 8. 8. Vai colocar onde, Samuel? Samuel não, Murilo. Do lado do B. Do lado do B. Perfeito. Agora, 49. Raiz quadrada de quem? 7. 7. Vai colocar ele aonde? Em cima do 8. Em cima do 8. Muito bem. E Pera, por no quadrado último, do B é qual? Seu quê? No do B é Do qual? B é 9, gatinha. Aí do lado direito é o 8. E em cima é o 7. E agora faltou o 16. Tá onde esse cara? Naquele pequenininho. É o 4. É o 4. Muito bem. É o 4, que é o pequenininho. Para quem perdeu, o quadrado grande é o 18. Abaixo dele é o 15. Do lado esquerdo dele, lá em cima, é o 14. Debaixo dele é o 10. É o que tem o A escrito, mas esse A não prevalece a ele, tá? Embaixo no B é o 9. Do lado do B é o 8. E em cima do 8 é o 7. E em cima do 7 é o 4. Muito bem. Fizemos aí a análise de todos esses casos. Analise com seus professores tal o desenho. A seguir, complete. Oi? É para te entregar aquele trabalho que a gente fez antes? Claro, da semana passada. Da 1 até a quinta questão? Perfeito. Olha, eu vou pegar. Estou aguardando. Bom, na letra B, a seguir, complete o desenho ao lado com as medidas, já completamos. Agora, registre a operação que você realizou
para encontrar a medida dos lados de cada um dos quadrados. O que você fez? O que você fez para achar a medida dos lados? Fiz a raiz quadrada de 4 dos A raiz números. quadrada de todos os valores. Só que, Murilo, a raiz quadrada também pode ser conhecida como o quê? Não sei. O que é a raiz quadrada de 16? É o número multiplicado por ele mesmo 2 vezes, que dá 16. Como chama isso? Como chama Potência. isso? Potência. Então, nós podemos usar duas coisas. A raiz, nesse caso, a raiz quadrada, que são todos raiz quadrada, barra potência de expoente 2. Então, escrevam lá. Raiz quadrada, barra expoente de base 2. Por quê? Nós multiplicamos todos os números por ele mesmo. Então, o expoente é 2, tá bom? Muito bem. Letra B. Letra B não. Segundo exercício. Após finalizar a etapa do abastecimento avançado, se inicia a sexta etapa, que é o batimento da quilha, onde os encaixes dos blocos possuem o mesmo tamanho. Ajude o engenheiro a encontrar a quantidade necessária para formar os megablocos com formatos de cubos. Letra A. Acrescentando mais 10 cubos, você produziria a peça abaixo. Reflita com seus colegas e professor sobre qual é o desenho que forma a base dessa nova peça. Gente, o que é a base? É a parte de baixo? Beleza? Tranquilo? Sim. Ele quer saber agora, e o que a gente vai fazer do outro lado, qual é a base desse cara. Bom, presta atenção. Nesse desenho aí, eu tenho a primeira fileira. Quantos blocos tem a primeira fileira? Vai, Luísa, fala. Quantos blocos tem a primeira fileira? Bom, vou te ajudar. Olha o desenho. Quatro. Quanto? 4? Claro. O primeiro só tem um cubo, o segundo só tem um cubo, o terceiro tem um cubo em cima do outro e o último cubo são 4. Então, muito bem. Nós fizemos aqui, então, olha lá. Mito. Ó, 4 cubos. Ó, 4 cubos. Muito bem. 1, 2, 3, 4. Perfeito. 4 tubos. Do lado dele, na segunda coluna aí, quantos quadrados tem? Quantos cubos tem? Está encostado do lado desse maior. Tem 4 blocos. Do lado direito, quantos blocos tem? Calma, gente. Fala cada um de uma vez, senão eu não consigo escutar. Ai. E aí? Quanto? Calma. Nossa, gente, vocês estão com medo de falar, velho. Fala, velho. Olha pra merda da imagem e fala. A primeira fileira tem 4. A segunda fileira tem quantos? 2. 2, um em cima do outro. Só que ele só quer a base. Então, Samuel, se ele só quer a base, quantos tem? 1. Só um? Nossa, é muito difícil entender isso? É, né? Muito. Entendi. Precisa ser Einstein para entender uma merda dessa. Tem um quadradinho. Na terceira fileira, quantos quadrados tem? Do lado desse primeira... que está um em cima do outro, quantos tem? 1. Que 1? Do lado desse, Samuel? 2. 2. Só que agora, qual é a base deles? Quantos tem na base? Tem 2. Então, olha aqui. Você tem um aqui
e outro aqui. Muito bem. Olha a penúltima fileirinha aí. Quantos cubos você tem? Entenda o que eu estou perguntando. Quantos cubos você tem? 3. Quantos? 3. Você falou 5, pro. 5. Não, não é 5. É a quarta fileira aí. Quantos cubinhos tem? 1. Ah, Antes desse 1, quantos cubinhos tem? 3. 4. Ó, presta atenção. Na verdade, são 4. Só que a base dele, quantos tem? 3. 3. Muito bem. Tem um em cima do outro. Só que eu só quero a base. A base são quantos? São 3. Então, aqui eu vou juntar mais um, que vai ser 3. Muito bem. E o último, a última fileira, quantos bloquinhos tem? A última. 11. 11? 1. 1? Ah, tá. Cristo. Você viu 11, Murilo? Eu contei de baixo. Aqui só tem 1. Agora, vira a folha. Vira a folha. Ele quer que você faz esse desenho que eu fiz na lousa, nesse espaço que você tem aí, igualzinho que eu fiz lá. Vamos lá. Faz esse desenho igualzinho que eu fiz. Primeiro com 4, depois com 1, depois com 2, depois com 3, depois com 1. Bora Já lá. fiz, pro. Já fez? Já. Rapaz, é muito difícil o aula online. Se eu tivesse feito isso na lousa, vocês já tinham percebido isso faz tempo. É difícil, cara. Online embaçado. Bom, vamos lá. Parece uma minigun, pro. Uma Parece. metralhadora, ó. Bom, agora, a partir das peças do item A, o engenheiro acrescentou o menor número de possíveis de bloco para completar o megabloco cúbico de 125 blocos de aresta. Bom, olha para mim, por favor. Presta atenção. Quantos blocos eu tenho aqui? Quantos? 5. Quantos? 5. 5. Muito bem. Quantos blocos eu tenho aqui? 4. Se eu multiplicasse 5 por 4, daria um 20 aqui, beleza? Sim. Aí, se eu aumentasse aqui, ó, para cá, tridimensional, colocasse 5 camadas, daria 20 com mais 5 camadas. Quanto que é 20 vezes 5? 100. 100. Então, quantos bloquinhos eu teria? Eu teria 100. 100. Agora, o que ele está dizendo ali? Que ele fez um acúmulo de blocos e deu quantos blocos ali o total? Letra C. Vamos lá de novo. A partir da peça do item A, o engenheiro acrescentou o menor número possível de blocos, até completar um megabloco cúbico de quanto? 125. Ah, muito bem. O que é um megabloco cúbico? Que tem 3 dimensões. 3 medidas. Murilo, essas 3 medidas multiplicadas e sendo as medidas iguais, tem que dar quanto? 125. Perfeito! Ótimo! Se você multiplica 4 vezes 4, dá 16. Com mais 4, vai dar 64. Não é 125. É 5, né, pro? É o quê? 5. Perfeito! Então, olha o que você vai colocar. Você vai colocar a seguinte situação. Então, você vai colocar, ó, 5 vezes 5 vezes 5, que é igual a 5 à terceira, que vai dar quanto? 125. É isso que você vai anotar aí na alternativa C. Beleza? Muito bem?
Agora, o que você fez? Você fez uma medida cúbica. Muito bem. E aí deu quanto? 125. Legal. Agora, olha a letra D. Ele vai fazer uma medida cúbica de novo. Só que agora, quantos blocos tem? 512. Que número que você tem que multiplicar 3 vezes para dar 512? Ó, vamos tentar o 6? Quanto que é 6 vezes 6? 36. Vezes 6, dá quanto? 216. Não deu 512. Não é o 6. Vamos tentar o 9. 9 vezes 9 é quanto? 81. Vezes 9, dá quanto? 729. Passou? Não é o 9. É quem? 8. Com toda certeza. 8 vezes 8 é 64. Vezes 8, 512. 512. Então, a letra D vai ser o quê? 8 vezes 8 vezes 8 é igual a 8 ao cubo, que é igual a 512. Essa é a letra C, essa é a letra D. Moleza, show de bola. Lindão de Jesus. Fechou? Sim. Tranquilo? Sim. Agora, lá naquele retângulo ali, o que ele quer saber? Qual é o número que você vai multiplicar 3 vezes para dar 512? Você escreva, é igual ao número 8. Ou só coloca o 8 aí e já era. Agora, raiz aproximada de um número. Preste atenção. Na fase final da 7ª etapa, término da edificação, os blocos continuam sendo unidos, mas a equipe técnica está com algumas dúvidas nas especificações dos rebites, pequenas peças com diâmetros de diferentes medidas. Como, por exemplo, ele colocou lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 medidas. Bom, presta atenção. Se olhando essas raízes, como é que eu resolvo, ou quanto dá a raiz quadrada de 16 sobre 25? Sabe quanto dá isso? Sabe quanto dá isso? Olha para mim. É raiz, ó, raiz quadrada de quanto? 16 e 25. Presta atenção em mim. Aqui existe uma propriedade que a gente pode dividir as raízes. Raiz de 16 dividido por raiz de 25. Quanto que é a raiz quadrada de 16? É uma 4. pergunta. Quanto? 4. Muito bem. Quanto é a raiz quadrada de 25? 5. 5. Quanto é que dá 4 dividido por 5? Quanto é que dá? 4 dividido por 5. É menor? 0,8. 0,8. Isso é igual a 0,8. Muito bem. É uma raiz exata? É uma raiz exata. Que circula esse raiz de 16 sobre 25. Circula aí. Bom, embaixo. Raiz quadrada de 0,1. Será que é exata? Será que é exata? Olha aqui, olha para mim. O que é a raiz quadrada de 4? Eu quero, esse é o resultado, é 4.
Eu quero achar um número que multiplicado 2 vezes dê 4. Que número é? É o 2. Então, a raiz quadrada de 4 é 2. Muito bem. Vamos usar o mesmo princípio para esse cara? A raiz de 0,01. Vamos usar o mesmo princípio. Qual o princípio que a gente vai usar? Olha para mim. Esse aqui é o resultado. 0,01. Beleza. Um número que é multiplicado por ele 2 vezes. Qual é o número que multiplicado por ele 2 vezes dá 0,01? Vocês têm ideia? 0,005. Não. Murilo. 0, estão vendo aqui? Estão vendo aqui? Sim. 0,1 vezes 0,1. Quanto é que dá? 1 vezes 1 é 1. Uma casa decimal, 0,1. Então, que número que você multiplicou aqui? 0,1. Beleza? Tranquilo? Então, risca de novo aí. Circula o 0,01. Tem raiz exata. Muito bem. Agora, raiz cúbica de 15. Presta atenção em mim, por favor. É O que 5, é raiz né? cúbica? Número vezes ele mesmo 5 vezes. Não. Desculpa. Eu falei cúbica, errei. É raiz, tá certo, cúbica. Cúbica são 3, não 5. Tá bom? Então, o que é raiz cúbica? É um número multiplicado por ele 3 vezes, beleza? Vamos fazer o 2. 2 elevado à terceira é quanto? É 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 são 4. 4 vezes 2 são 8. Não é 15. Muito bem. Depois, vamos fazer com 3. 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3 é 27. Passou do 15. Então, significa que esse 15, raiz cúbica de 15, não é exata. Ela é decimal. Beleza? Não existe raiz exata. Muito bem. Raiz quadrada de 3. Que número multiplicado por outro que vai dar 3? Nenhum. Nenhum. Por que, Murilo? 1 vezes 1 é quanto? 1. E 2 vezes 2? 2. Pois passou do 3. Não existe. Raiz quadrada de 11, tem? Não. Quanto que é a raiz quadrada de 3? Não tem. Desculpa. Quanto é que é a raiz quadrada de 9? 3. 3. E a raiz quadrada de 16? 4. Não tem 11. Não é exato. Muito bem. O 0,1 a gente já viu. Quanto que é a raiz quadrada de 4? 2. Perfeito. Circula esse aí também. Também é exata. 2. Raiz quadrada de 5? Não tem, é Não quebrado. tem. Perfeito. É decimal, é aproximada. Agora, presta atenção. Raiz cúbica de 8? 2. 2. 2. Circula 2 esse vezes 2 cara vezes 2. também. 8. Muito bem. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Top. Raiz quadrada de 2, tem? Não. Não. 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 2 é 4. De 2 não tem. E a raiz Sim. quadrada de 9, tem? Tem 3. Em cúbica, 3 vezes 3 e também tem normal. Isso. Então vai ser aí quem? O 3 vezes 3? É. Muito bem. Perfeito. Então circula esse cara aí também, tá? Agora, olha o que ele quer na A. Observe as medidas dos diante dos rebites citados acima. Elas estão representadas por raízes. Indique quais dessas raízes são exatas e seus respectivos resultados. Então, quais são as exatas? Então, a primeira que nós colocamos lá, raiz de 16 sobre 25, é exata, que dá 5 quartos, né?
Beleza? A outra. Qual é a outra exata que nós circulamos? A 9. É, antes do 9. Embaixo do raiz de Antes. 16 sobre 24. Quem eu tenho? 16 sobre 24. É 16 sobre 25, perdão. Debaixo dele, não é a raiz de 0,01? 0,01. Então, não é exata? É. Qual é a raiz dela? Eu fiz ali, aqui deu 0,1. Copia essa aí 0,1. também. Muito bem. Aí depois, nós vimos quem? A raiz de quem? 4. De 4. Beleza, é exata. É. Tem mais duas. A de 15. E de 15? De 15 não é exato. A de 8 e a de 9. A de 8 é de Tá. 9. A raiz cúbica de 8 e a raiz quadrada de 9. Muito bem. Agora, letra B. Muito bem. Olha lá. A raiz quadrada de 2. Ela está no meio da raiz quadrada de quem? 16. Não. Qual é a primeira raiz quadrada menor que raiz de 2? De 1. De 1. Quanto que é a raiz quadrada de 1? 1. Beleza? E depois, qual é a raiz quadrada maior exata de raiz quadrada de 2? De 9. Não, menor. Antes. De 4. Quanto que é a raiz quadrada de 4? 2. 2. Então, coloca na primeira raiz 1. Na segunda raiz, você põe o 4. Então, presta atenção. O 1 é menor que raiz de 2 e raiz de 2 é menor de quanto? 4. Não, qual que é a raiz quadrada de 4? 2. 2. Então, é 2, Murilão. Tira a raiz. Agora, raiz quadrada de 3. Qual é a raiz exata antes? 2. Não, raiz quadrada de 2 não é exata. Exata. 1. 1, claro. Raiz quadrada de 1 é 1. Muito bem. Agora, qual é a próxima raiz quadrada mais próxima de raiz de 3? 4. 16. 4. Não. Raiz quadrada de 4. Quanto é a raiz quadrada de 4, Murilo? 2. 2. Então, a raiz quadrada de 3 é menor que 2. Fechou? Então, lá no espacinho, o que você vai colocar? Então, 1 é menor que raiz de 3, porque é decimal, vai dar 1, alguma coisa. E raiz de 3 é menor do que 2. Muito bem. Agora, raiz de 5. Qual é uma raiz quadrada exata antes? 4. 4, claro. Agora, qual é uma raiz quadrada depois? 8. Não, 9. Quanto? 9. Claro que é 9. 8 não é exata, é o 9. Então, na terceira linha, você vai colocar o 4 e você vai colocar no final o 9. Então, raiz quadrada de 4 é 2, é menor que raiz de 5 e raiz de 5 é menor de 3. Falta menos de 1 minuto para terminar a aula. Faça esses dois aí. A hora que eu retornar, a gente começa daí. Tá bom? Beijo, galera. 4h40 a gente volta. Beijo, tchau.